Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos nessa noite. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou esperar o pessoal entrar aqui. Glória a Deus. Aleluia, povo de Deus. Quero começar essa live já orando com você. Esperar o pessoal estar entrando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Mohana está ali, já entrou. Palominha também já está aqui também. Kathleen também entrou. Victoria. Deus abençoe. Pastora Adriana, Roberto. Pastora Gisele também já está aqui também. Glória a Deus. Aleluia. O cabelo está meio amassado aqui, mas faz parte. Glória a Deus. Queridos, vamos entrar em oração então. Vamos orar. Vamos dar início à live dessa madrugada, 3 horas da manhã agora. Tem gente entrando aqui também. Glória a Deus. A Elizabeth, nossa missionária, também está entrando. Dona Maria, também de Siderópolis, está entrando também aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai Todo-Poderoso. Te damos graça e celebramos a oportunidade de estarmos na Tua presença. Só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nos curvamos ao Senhor. Nos curvamos porque sabemos que os Teus olhos estão atentos a tudo o que acontece. A Tua igreja, Senhor, hoje está aqui para clamar, para declarar o quanto é precioso estarmos na Tua presença, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós te amamos, o quanto a igreja no Brasil te ama, Senhor, o quanto o povo brasileiro ama o Senhor, ama a Israel, ama, Senhor, os Teus desígnios, os Teus mandamentos. Embora também sabemos que somos pecadores e que muitas coisas acontecem, Senhor, nós sabemos que, Senhor, cuida, nós pedimos cuidado pelo Brasil, cuidado, Senhor, pela América Latina, cuidado, Senhor, pelas nações. Oramos nessa noite por um despertar espiritual. Aqui noite, em outros lugares, já amanhecendo o dia. Senhor, nós oramos, Senhor, nós já estamos no dia 1º de agosto, Senhor, de 2025. Jesus, nós queremos apresentar o mês de agosto diante da Tua presença. Senhor, queremos declarar que a Tua palavra, Senhor, é suficiente. Queremos declarar que é o Senhor que declara, é o Senhor que efetua, é o Senhor que executa. Nós te pedimos, Senhor, cuida do nosso Brasil, cuida, Senhor, dos brasileiros, na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, povo de Deus. Leandro também entrou aqui. Amém. Deus abençoe, queridos. Nós temos aqui uma irmã de Portugal aqui. Emily, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você, o Renan. Glória a Deus. O intuito dessa live, queridos, é orarmos pelo Brasil, pela nação brasileira, pelo território brasileiro. Dias difíceis, né? Dias obscuros, são dias de muitas narrativas. Dias de muitas narrativas acontecendo, muitas coisas são faladas e onde existem muitas narrativas, existe cegueira, existe mentes divididas. Mas, queridos, o intuito de orarmos ao Senhor, de buscarmos o coração de Deus, é entendermos qual é a vontade dEle para essa nação e para as nossas vidas. Esses dias o que nós estamos vivendo, querido, não é guerra política, é guerra espiritual. É uma batalha espiritual entre o império das trevas e o reino da luz. Nós declaramos e cremos no cuidado do Senhor Jesus. Por isso que nós clamamos a Jesus como Senhor do Brasil, como nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Então tome cuidado com todo tipo de narrativa desses dias. Peça ao Espírito Santo para que o Espírito Santo coloque no seu coração, na sua vida, o discernimento do Espírito. Não caia nas narrativas do inimigo, não caia em falsas histórias que são contadas, principalmente pela mídia brasileira, né, que tentam vender um outro produto, tentam pintar um outro quadro. O que nós queremos é que o Brasil seja liberto de todos os tipos de ideologias, de narrativas, de injustiças, de poderes, de corrupções. Então, queridos,
que toda narrativa caia por terra. Então a igreja precisa estar com um só coração, um só batismo, e nós devemos prestar contas apenas para o Senhor Jesus, mas nós devemos orar pela nação brasileira, sim. Nós devemos orar pelas autoridades, sim, do Brasil. Nós não podemos nos submeter àquilo que é errado, àquilo que é injusto, àquilo que é corrupto, àquilo que faz parte de um plano diabólico para destruir, para tomar posse da nação que o Senhor nos deu. Como eu já mencionei para você, desde ontem o Senhor já tem acendido no meu coração o texto de Esther, do livro de Esther. Gostaria que você lesse, né? Todo o livro de Esther é uma história muito linda. São 10 capítulos, é rápido de ler, mas é uma história intensa. E a partir do capítulo 6 até o final do capítulo 10, mas o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esther traz um desenrolar da história. Quando o povo está perseguido, o povo está a receber uma lei para que na Pérsia, que hoje é o Iraque, né, todos os judeus que morassem lá, em todo o império, né, da Pérsia, fossem assassinados, fossem mortos com uma lei real, no qual o próprio rei Xerxes foi enganado por um homem chamado Amã, porque Amã tinha uma inveja muito grande de um homem chamado Mardoqueu, que era judeu, que na verdade ele era como se fosse o pai adotivo de Esther. Ele era um primo mais velho, mas é como se ele fosse o pai adotivo de Esther, porque criou ela, né? E a Bíblia vai dizer que esse homem ele traça vários planos. Ele constrói uma forca de 20 metros de altura. Ele faz uma lei falsa para que o rei autorizasse que todo inimigo do rei, que todo judeu, ele inventou uma história e o rei autoriza. Então, segundo uma lei que o rei autoriza, segundo um falso pedido, uma injustiça, o rei autoriza que todo o povo judeu que morava na Pérsia fosse morto. Então Esther, ela sabe dessa história justamente por Mardoqueu. Na Bíblia vai dizer que Mardoqueu era um homem simples, ele morava na porta da cidade. Então, certo dia, numa noite, no capítulo 6, vai dizer que numa noite, numa madrugada, o Senhor tira o sono do rei Xerxes. E quando ele pergunta assim, ele começou a mexer nos escritos, nas histórias, né, da Pérsia, e ele descobriu que um homem chamado Mardoqueu, ele havia livrado o rei, havia livrado o império, né, de um golpe de estado. E esse rei manda chamar os estudiosos, as pessoas que estavam mais próximas ali, as autoridades, assim, que bem foi feito para esse Mardoqueu. E daí todo mundo fala assim, nada foi feito para ele, ele continua na mesma situação, ele continua numa situação de pobreza, uma situação de humildade, de humilhação, ele continua sentado à porta da cidade. Então, nesse exato momento, Amã chega. E Amã já vem com suas maquinações, né? Ele vem justamente nesse momento para assinar o plano de morte para os judeus. Ele vem maquinando o mal, conspirando o mal. E quando a Bíblia fala que ele chega na presença do rei, o rei faz uma pergunta para ele. O que o rei deve fazer para um homem que ele quer honrar? Nesse momento, o orgulho de Amã falou mais alto, né? Ele pensou assim, quem que o rei quer honrar? Só pode ser eu, né? Então Amã assim, rei, você quer honrar um homem acima de todos os homens dentro do reino da Pérsia? Então faz assim, pega do teu próprio manto, rei, um manto real, coloca sobre esse homem, pega o cavalo que o rei anda e monta esse homem sobre esse cavalo e tira a coroa da cabeça do rei e coloca na cabeça desse homem, achando que o rei faria com ele. E depois assim, agora daí separa os príncipes para puxar esse cavalo e declarar na Pérsia, no reino da Pérsia, declarar que isso é o que o rei faz com o homem a quem ele quer honrar. Só que quando ele fala isso, achando que o rei ia honrar ele, a Bíblia vai dizer que então ele assim, então manda chamar Mardoqueu. Eu quero que você, Amã, puxe o cavalo de Mardoqueu e você saia gritando pelas ruas da cidade da Pérsia, dizendo, isso é que o rei faz com o homem a quem ele quer honrar. É maravilhoso, porque esse desfecho, aquele que era perseguidor, que tinha bolado um plano, acaba sendo confundido pela grandeza de Deus, pela graça de Deus. E é isso que eu acredito, que são narrativas que são feitas, coisas que são levantadas. O desfecho dessa história é que no outro dia, então,
A Bíblia vai dizer que então, depois naquela noite mesmo, depois daquele dia de ele ter feito tudo isso, honrado o Mardoqueu, ele volta para sua casa triste. Quando ele chega lá, os servos dele falam o seguinte, cara, eu acho que tu tem um problemão, porque assim, não tem como tu fugir, porque é Deus honrando esse homem. E à medida que eles estão conversando, então chega os soldados do rei assim, ó, o rei mandou te chamar para o jantar com Esther. E chegou lá, Esther tinha o direito de pedir até metade do reino. E quando ela pede, então o rei perguntou, o que você quer, minha amada? O que você quer? Ele assim, eu quero que o Senhor livre o meu povo e livre a mim, porque nós somos vendidos a preço de morte. Daí o rei pergunta, quem foi que fez isso? Quem é que está tramando contra você? Então a Bíblia vai dizer que Esther fala assim, esse Amã, esse homem mau que fez. Ali então o rei sai para a rua para dar uma pensada no palácio, no jardim do palácio, e nesse meio tempo Amã vai pedir misericórdia para ela, tenta agarrar ela de uma determinada forma. Quando o rei volta, o rei acha que ele está tentando violentá-la. E ali eles prendem esse Amã e os soldados levam ele. E o destino de Amã foi ser enforcado na mesma forca que ele havia projetado para Mardoqueu. É isso que eu acredito que vai acontecer no Brasil, queridos. Eu acredito que Deus está limpando a nação brasileira e muita coisa que está no oculto, muita coisa que é oculta mesmo. Quando eu falo oculto, não é apenas que está escondido, é porque coisas que vêm do ocultismo mesmo, coisas que vêm do lado maligno, coisas que foram projetadas para atacar o Brasil, atacar as famílias, atacar a fé do povo brasileiro, para prender o povo brasileiro, para jogar o povo brasileiro debaixo de uma escravidão, de pensamentos ideológicos. Eu creio que o Senhor está nos livrando nesses dias, mas a igreja precisa continuar orando, queridos. Enquanto alguns homens travam batalhas jurídicas e batalhas políticas, né, tanto internacionais quanto nacionais, a igreja tem que permanecer orando. A igreja é a voz espiritual que vence o diabo. A igreja é a voz de Jesus na terra. Então, assim, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E você pode ter certeza, queridos, de agora agosto, setembro, outubro, até dezembro, vai ser uma guerra de narrativas. Vai ser muito dinheiro jogado, vão ter situações, mas eu acredito que a forca que foi feita para Mardoqueu vai se voltar para Amã. Vai ter uma reviravolta no Brasil. E o povo brasileiro vai festejar e vai se alegrar. Mas isso nos mostra que a nossa dependência não pode estar nunca mais em homens, mas tem que estar em todo o tempo no Senhor Jesus. Eu convido você, estamos orando então aqui agora. Convido eu e você a estarmos clamando para o Senhor por uma libertação. Amanhã, já é hoje, já agora, já é dia 1º, né? Algumas leis estão sendo, já entram em vigor, já entraram em vigor, mas nós vamos pedir para que o Senhor cuide da nação brasileira, para que haja uma mudança. Eu acredito que os próprios parceiros de muitos homens de poder aí vão acabar entregando, que eles agora vai ser um entregando o outro, agora vai ser um escarnecendo do outro, um virando as costas para o outro, e agora vai aparecer muita sujeira, muita sujeira. Eu acredito que nós estamos em um combate espiritual. Eu estava comentando com a pastora Gisele hoje a respeito de uma situação que estava acontecendo aqui em casa. De repente começou a quebrar algumas coisas assim, né? Carro, probleminha, o pastor e a pastora estavam sem dinheiro para arrumar determinada coisa do carro. Já fazia um mês que eu estava com o vidro do meu carro, que o motor da lateral, da porta do motorista, ele não estava mais subindo, e daí teria que comprar o motor da porta ali, né? É um determinado valor, mas nós estávamos sem, até mesmo para isso a gente estava sem condições no momento de fazer essa compra, né? E outras coisas acontecendo, a buzina do carro parou de funcionar. E são pequenas coisas ao longo da nossa vida, queridos, assim, se a gente não tomar cuidado, pequenas coisas vão estragando. Assim é a nossa vida com fé. Algumas coisas vão parando, né? Parei de orar, parei de ler a Bíblia, parei de ir na igreja, parei de ter uma vida de devocional. A gente vai parando com pequenas coisas e algumas coisas vão fazendo efeito, vão dando defeito. E nós vamos, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Ontem eu me revoltei. Ontem, assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu sei quem eu estou servindo. Então, assim, primeiro de tudo eu me revoltei contra mim, né? Porque eu estava achando, o mês que vem eu arrumo e vai para frente. É assim na batalha espiritual, queridos. Primeiro nós expulsamos o diabo, né? E de repente a gente acha que está livre, a gente começa a andar, de repente a gente vê ele andando no nosso bairro.
E a gente, ele está andando no bairro, não tem problema. De repente a gente vê ele passando na nossa rua, entrando na nossa rua. E nós continuamos deixando. De repente ele para na frente do nosso portão. E se nós não expulsarmos ele abre o nosso portão e entra para dentro do nosso jardim, da nossa casa. E se nós não continuarmos a tendo uma posição, nós, mais cedo ou mais tarde, ele bate na porta da nossa casa. Talvez ele entre. Talvez ele puxe a cadeira da nossa mesa. Talvez ele sente na mesa comendo junto conosco. E por final das contas, talvez ele nos bote para cozinhar para ele ainda, dizendo que ele é o dono da casa. É assim que acontece. Por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Tiago que nós devemos estar ser sujeitos, submissos. Nós devemos sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a igreja brasileira precisa fazer. Nós precisamos usar a nossa autoridade de igreja e mandar esse demônio da corrupção, esse demônio de facções, esse demônio, esse mamon, esse demônio que age no meio da política, nós devemos mandar embora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Moral da história aqui, que eu estava orando, eu fiz uma oração forte, né? Ontem a respeito disso. Assim, Satanás, eu não quero, eu te expulso, eu não aceito tudo nas pequenas coisas na minha casa, nas minhas coisas, na minha igreja, na vida dos meus irmãos. Eu fiz uma oração de guerra, de libertação. Como há muito tempo eu não dava uns gritos, e daí, de repente, daí hoje eu vou sair com o carro, normal, andando, tal, de repente eu vou sem querer, eu vou perto ali para descer o vidro desceu, subiu. Eu disse, meu Deus, fazia um mês que esse vidro não funcionava. Fazia um mês que esse vidro não tinha como funcionar. Então, assim, queridos, algumas vezes nós não podemos esperar que Deus faça tudo por nós, e na verdade, ele nem quer fazer tudo por nós. Ele quer que nós entendamos que nós temos a autoridade como igreja de fazer, principalmente de declarar. Quando a igreja declara, queridos, é como um leão que ruge. Quando nós temos essa fé e declaramos, no nosso Brasil não, Satanás. Pega a tua bagagem, pega a tua sujeira, pega os teus conluios, pega as tuas políticas e caia fora da nossa nação, do nosso Brasil. O nosso Brasil pertence ao Senhor Jesus. Então, queridos, nessa noite eu quero te chamar a orarmos, a termos uma oração de guerra, de batalha espiritual. Nós temos aqui a Grace. Olá, que tal, irmã? Como está, amada irmã? A Grace é uma irmã da Venezuela, pessoal, a maioria conhece, né? A Grace sabe muito bem o que nós, no Brasil, eles viveram e vivem, né? O pessoal da Venezuela ainda vive, né? Tudo o que aconteceu. Mas eu acredito, Grace, que da mesma forma que Deus está atuando no Brasil e vai estar atuando também na Venezuela. Na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de libertação sobre sobre a Venezuela. Declaramos que a Venezuela também é parte do reino de Deus. Nesses dias, queridos, esse principado não vai cair apenas no Brasil, ele vai cair na América Latina. Ele vai cair na América Latina. Então a igreja precisa estar protegida a respeito disso. Você precisa aprender a lutar, proteger a sua casa, guardar a tua casa, guardar as coisas de Deus, declarar que a proteção do Espírito Santo sobre nós. Amém? Algumas pessoas estão com medo, né? Porque assim, existem muitas coisas sendo faladas aí, né? A respeito mas eu sempre falo, queridos, que quando o mundo que está fora do Senhor Jesus ele está sofrendo, a igreja ela cresce. A igreja entende que esse é o momento que o Senhor chamou, tá? Então é isso, queridos. Nós estamos em guerra espiritual. Não baixe a cabeça. Convido você que puder fazer jejuns, orar, colocar o Brasil, colocar a sua família e não entrar em narrativas, principalmente na narrativa do sistema. Se você liga uma Rede Globo, queridos, parece que o Brasil é primeiro mundo. Parece que está tudo certo, não vai acontecer nada, queridos, e a situação é bem complicada. Mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, nós temos irmãos aqui de Florianópolis. O Marcelino também entrou também agora também. Nós temos irmãos de São José dos Pinhais, do Paraná. Nós temos irmãos também de Portugal também. Aleluia. Emily, você está aí ainda? Emily, dá um alô se você está aí de Portugal. Não sei se você está trabalhando esse horário. Temos irmãos de Siderópolis.
bastante regiões aqui, né, gente? Glória a Deus. Amém. Ó, a Elizabeth, nossa missionária, estão dizendo que eles estão em jejum e oração. Isso, queridos, ó, a oração e jejum nesses dias deveria ser aberto, um jejum público, né? Algumas vezes nós vemos nas redes sociais os políticos se posicionando, mas quem é homem e mulher de Deus sabe que essas guerras são vencidas através de jejum e oração e com a palavra de Deus. A rainha Esther, durante 3 dias, quando o próprio Mardoqueu chama para ela assim, vem cá, até quando você não vai fazer nada pelo seu povo? O livro de Esther, na verdade, o personagem principal do livro de Esther não é Esther, é Mardoqueu. Mardoqueu, sabe o que acontece depois que acontece tudo isso, que Mardoqueu foi honrado, que ele foi levado no cavalo com a coroa do rei, com o manto do rei? A Bíblia diz que depois daquele momento ele sai e volta para a porta da cidade, humilde, como se nada tivesse acontecido. Mas Amã sai desgostoso, furioso. É isso que está acontecendo, que existe como esses espíritos estão sendo acuados. Existe uma raiva, e quando um inimigo é acuado, é o pior momento. Por isso que a igreja precisa estar orando nesse momento, para que não haja nenhum tipo de situação irreversível, né? Humanamente falando. Claro que para Deus tudo é possível, mas é isso. Ó, a Emily está indo para o trabalho. Glória a Deus, Emily. Vai, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o Renan, Deus abençoe a filhinha de vocês aí em Portugal. Que tenha um ótimo dia aí. Continua orando aqui pelos irmãos brasileiros aqui, Emily. A Emily também é brasileira, a Emily também é daqui. A Emily é sobrinha da nossa diaconisa Lene. Glória a Deus, então. Ó, Renan está aqui também. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Eu quero que todos vocês que estão aí, nesse momento, nessa madrugada, eu vi o seu Braz também ali, né? Na live também de Siderópolis. Seu Braz, um abraço também. Estou com saudade. Eu gostaria de pedir que todos que estão nessa live, nesse momento, talvez você está na sua cama, talvez não sei se você está na sala onde você está, mas se você pudesse dobrar os teus joelhos agora, no lugar onde você está, eu vou fazer isso também, para que nós venhamos orar juntos, queridos. Orar pelas nossas casas, orar pelas nossas famílias. A missionária Elizabeth colocou aqui também, assim como Isaías declarou bênçãos futuras para Jerusalém, nós acreditamos que essas promessas cheguem para o Brasil. Amém. Glória a Deus. Queridos, a igreja está ligada com isso, não tem como desvincular a igreja a igreja mundial com a igreja com o próprio Israel, né? Através da fé nós estamos ligados, embora Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa, mas nós estamos ligados, tá? Glória a Deus. Kathleen, Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe a sua casa aí, em nome de Jesus. A Nani também está ali firme e forte também. Acorda o Enio aí, Nani. Dá um abraço nele aí por nós aí. Amém, querido? Você pode estar dobrando o seu joelho aí, em nome de Jesus. Gostaria que você fizesse isso agora. Aleluia. A pastora Gisele também está assistindo, está lá no outro quarto lá, mas ela está também junto com a gente aqui na live. Amém? Curve, por favor, queridos. Senhor, nós nos curvamos na Tua presença, Senhor. E nós clamamos, Senhor, pelo destino do Brasil. Nós clamamos, Senhor, pelo favor do céu, Senhor, sobre a nação brasileira. Senhor, assim como o Senhor Jesus nos ensinou através do Pai Nosso, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor. Que o Brasil conheça o poder do reino e a manifestação do reino de Deus. Nós declaramos que todos os outros impérios caiam por terra na autoridade do nome de Jesus e que a glória do Deus Todo-Poderoso seja manifestada, Jesus. Nós oramos nesta madrugada, Senhor, embora em pouco, Senhor, mas com uma fé sobrenatural, Senhor.
Senhor, nós oramos porque a Tua Bíblia diz que a oração do justo tem muito poder e na sua eficácia. Nós declaramos as bênçãos das proteções que o Senhor fez, Senhor, e ministrou sobre Israel. Nós declaramos sobre o Brasil. Nós declaramos, Senhor, que a nação brasileira, Senhor, vai sair mais forte desta situação. Deus, nós declaramos que os olhos se abram, que o povo, Senhor, reaja, Senhor, mas antes de reagir, Senhor, de uma forma nas ruas, que reaja de uma forma espiritual, Senhor, porque se nós não reagimos de uma forma espiritual, não adianta sairmos para a rua, porque nós sairíamos só para exercer poder e não autoridade. Nesses dias é a autoridade que está faltando. Nós oramos, Pai, nós oramos por arrependimento, nós oramos, Senhor, para que tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido venha aparecer, que nesses dias, Senhor, provas, que nesses dias coisas que estavam escondidas, que pessoas, Senhor, que estão caladas, comecem a abrir os seus lábios, que coisas comecem a aparecer na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Faz uma limpeza, Senhor, tira todo o principado, toda a potestade que está por detrás, Senhor, tudo aquilo que vem de fora, tudo aquilo, Senhor, que foi arquitetado, Senhor, para fazer com que o Brasil se tornasse, Senhor, uma prisão, se tornasse um lugar pobre. Nós declaramos libertação sobre o Brasil, declaramos libertação sobre a Venezuela, declaramos libertação sobre a América Latina, declaramos, Senhor, que esta terra pertence ao Senhor Jesus e nós veremos a glória do Deus Todo-Poderoso sendo manifestada aqui, que os demônios batam em retirada dessa terra. Nós declaramos que esta terra, Jesus, essa terra está coberta pelo Teu sangue, Senhor, e foi comprada pelo Senhor. Nós nos curvamos a Ti. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados de idolatria dessa terra. Pedimos perdão pelas nossas falhas, se muitas vezes a nossa fé nos levou, Senhor, para longe da Tua presença, Senhor, e para dentro apenas das nossas motivações. Que nós venhamos aprender o que é o Teu reino, que nós venhamos aprender o que é a Tua justiça. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que nós devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino, Senhor, que as demais coisas e a Tua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós buscamos nessa noite, Jesus, o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, Senhor. Nós declaramos que todo império de injustiça, nós declaramos que toda legião, todo demônio, toda potestade e principado que está sobre os céus do Brasil, sejam amarrados, sejam aniquilados e vencidos pelo poder do Senhor. Envia, Senhor, anjos de alta patente para o Brasil, Senhor. Senhor, que todo arqui-inimigo contra o Brasil, que todo príncipe das trevas que é contra o Brasil, Senhor, que está tentando amarrar as forças da igreja, nós declaramos que todas as orações que sobem, não apenas dessa live, mas de milhares e milhares de cristãos que estão orando agora pelo Brasil, Senhor, nesses dias, nós declaramos que o mês de agosto pertence ao Senhor Jesus. Nós veremos milagres acontecendo, nós veremos reviravoltas acontecendo, nós veremos coisas que estavam obscuras, escondidas, vindo, Senhor, à luz, em nome de Jesus, a ponto de a própria imprensa, Senhor, ter que declarar, Senhor, ter que mostrar o que está acontecendo, no nome poderoso de Jesus. Continua fortalecendo homens que estão guerreando e mulheres que estão guerreando, que são a favor da verdade, que são a favor da justiça, daquilo que é honesto e daquilo que é reto. Senhor, liberta aqueles que estão presos, liberta aqueles que estão no cárcere, Senhor, de uma forma, Senhor, de uma forma que não é justa, Senhor. Senhor, traz um tempo de liberdade, Senhor, para que homens e mulheres possam voltar para suas casas, Senhor. Homens que estão presos por causa da política, por causa de situações, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos um tempo de liberdade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Glória a Deus. Gente, amanhã a gente vai fazer a última noite, tá? Amanhã é noite de sexta-feira já, né? Sexta para sábado, às 3 horas da manhã. Aleluia, pastora Adriana, seu Braz. Glória a Deus, seu Braz. Deus abençoe a vida do Senhor, tá? Que eles me permitam agora orar agora pelas nossas famílias e pelas nossas casas, para a gente encerrar esse momento. Amém. Eu quero orar por você, queridos, para que vocês aprendam a guerrear o bom combate. Talvez o aprendizado dessa noite é que nós não estamos sozinhos. Deus sabe das nossas guerras. Deus sabe das nossas posições e tudo que nós
Tudo que nós fazemos, da forma com que tudo que nós passamos, faça sempre o melhor, queridos. Sempre faça aquilo que é bom, não esperando nada em troca, mas sempre esteja prontos para ajudar outras pessoas, tá bom? E pode ter certeza, aí você, no tempo certo, você vai aprender a guerrear as batalhas, mas entenda que nós estamos em guerra espiritual. Tem coisas que não são normais, que acontecem. Começa a acontecer com o filho, começa a acontecer com o esposo, começa a acontecer com a esposa. Queridos, a gente tem que entender que a gente tem que ser meio revoltado, assim, né? É uma revolta santa, assim, dá uns gritos assim: Satanás, pode largar minha casa. Na autoridade do nome de Jesus, eu sei em quem eu tenho crido. Volto mais uma vez a mencionar para você o texto de Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos aprender o que é a verdadeira resistência. Resistir, nós não podemos mais brincar com o pecado, brincar com as tentações. Se nós somos igreja, nós temos que nos comportar como igreja, aproveitar todas as oportunidades de estarmos juntos, de clamarmos, de sermos essa voz, né? de pedir oração uns para os outros, de entrarmos nessa guerra espiritual, amém? Então, na autoridade do nome de Jesus, eu oro pela sua casa e pela sua vida, eu ministro sobre você nessa madrugada. Todo demônio que tem se levantado, toda arma forjada contra a sua casa, contra a sua vida, seja no Brasil ou fora do Brasil, na autoridade do nome de Jesus. Nós usamos a autoridade que há no nome de Jesus, que foi delegada à igreja de Cristo. Eu declaro que o sangue de Jesus é por você, que sejam expulsos todas as atividades espirituais que têm atacado filhos, que têm atacado as nossas crianças, que têm trazido incômodo sobre as nossas crianças, que têm perseguido os nossos adolescentes e os nossos jovens. Espíritos malignos que têm perturbado os homens, que têm perturbado as mulheres, que têm atacado as finanças, a prosperidade que o Senhor tem nos dado para as nossas casas. Eu declaro que esse mês de agosto vai ser um mês, Senhor, de muitos milagres, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro curas, eu declaro prodígios acontecendo. Eu declaro que o mês de agosto é um mês de conversões, pessoas que conheceram a Deus. Eu declaro que agora, nesse momento, pessoas sintam a tua presença, Jesus, entrando nesta casa, que uma coragem santa, Senhor, uma fé genuína se acenda na vida desse meu irmão, da minha irmã, Senhor. Se existe qualquer tipo de enfermidade, qualquer envio das trevas, nós declaramos a cura do Senhor Jesus, queridos. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê na oração, nessa atmosfera que o Senhor está ministrando sobre as nossas vidas, dá um glória a Deus aí, acenda aí, manda uma chaminha, manda uma palminha aí, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, povo de Deus. Amém. Então é isso, queridos, convite para as nossas mulheres, né? Tô sabendo que amanhã temos o culto das mulheres aqui na igreja. A Emily não pode participar, né? Emily tá em Portugal, né? Mas estaremos orando por você, tá, Emily? Em nome de Jesus. Pastora Adriana vai estar pregando, tá aqui na live junto com a gente aqui. Glória a Deus. O Gabriel também entrou também, Gabriel. Glória a Deus, nosso irmão. Oramos pela Venezuela, Gabriel. São dias de mudança para a América Latina, dias de vitória, dias de uma virada de chave. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Amém, gente. Então, como eu estava falando para você, amanhã, essa noite agora, né? Já estamos em sexta-feira. A noite aqui, 8 horas da noite, nós vamos ter o culto das mulheres aqui, uma reunião para as nossas mulheres. Então, mulherada que está aí na live aí, ó. O pessoal é convidada, mulherada de Siderópolis, né? Kathleen, você também, você está convidada também, todas as outras mulheres que estão aqui, em nome de Jesus. Emily, Deus abençoe você, minha irmã. Emily, não deixe apagar o fogo que o Senhor está acendendo nesses dias na sua vida. Mesmo aí na Europa, Emily, entenda que o Senhor tem um chamado para você aí. Não deixe de buscar um lugar, busque um lugar para que você possa congregar, para que você possa trazer o Renan e acender aí essa chama aí na sua família. Coloque a sua família dentro de uma igreja, dentro do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a vida do Renan, a vida da filhinha de vocês aí na Europa, em Portugal, em nome de Jesus.
Glória a Deus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Nossa missionária. Glória a Deus. Estou sentindo falta do Berger hoje. Ele está trabalhando. Deus abençoe, queridos. Dona Maria, Deus abençoe a senhora. Ó, a Dona Maria está falando que vai estar na reunião. Gente, então tá, final de semana chegando já, né? Domingo, culto da família. A partir das 19 horas estamos ali todos juntos. Lembrando para você que dia 9 de agosto agora vai ter o Reino Não Tem Placas aqui em Criciúma, aqui, que é um evento onde todas as igrejas são convidadas a se reunirem, né? Independente de placa, é uma reunião de reino. Então você é nosso convidado para estar aqui no dia 9 de agosto. Gente, agosto vai ser rápido demais, tá? Agosto vai ser muito rápido. Então fique atentos aí. No dia 16 de agosto, aqui na Igreja Lugar também tem o Caverna de Adulão para os homens também. Em nome do Senhor Jesus. Evelyn, Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você, o Fernando. Fábio, glória a Deus. Fábio, cadê a Carla? A Carla entrou aí também? Tá por aí a Carlinha também? Acho que do Rio Grande do Sul. Amém. Então, amém, queridos. Que esse mês de agosto seja um mês de muitas vitórias, de muitas celebrações. Que esse mês de agosto o Senhor traga coisas que estão paradas para que venham acontecer na sua vida. Declaro que vai ser um mês que vai trazer uma leveza, uma velocidade para a igreja. Declaro que muitas pessoas vindo para a igreja, famílias vindo. Continue evangelizando, continue orando aí pelas famílias da igreja. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Peço que você coloque essa live aí nos seus stories aí, apresenta. E a gente se vê amanhã de manhã, hoje de manhã ainda não vai. Eu sempre faço uma live na sexta-feira de manhã, não vai dar, tá, gente? Amanhã a gente vai estar produzindo com o pastor Maurício, mais uma série de vídeos lá no estúdio deles, tá? E daí provavelmente amanhã, já no final do dia, a gente vai lançar um vídeo ali, né, produzido no estúdio. Daí compartilha lá. Muita gente recebeu os vídeos ali a respeito de perdão, muita gente viu, muita gente compartilhou. Agradeço a todo mundo que compartilhou, foi muito, muito bom mesmo. Outras igrejas de outros lugares compartilhando, assim, eu vi assim, né? Achei muito legal isso, né? De pessoas estarem compartilhando, tá? Então amanhã eu vou estar falando a respeito de um outro assunto, né? Gostaria que você estivesse aí compartilhando também, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um, tenha uma ótima noite, que você possa dormir o sono do justo aí, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Até amanhã às 3 horas da manhã. Tchau, tchau.